o que é o TOD? É um transtorno disruptivo, envolve problemas de autocontrole de emoções e comportamentos. Ele é muito mais frequente em meninos do que em meninas. E uma criança com TOD, ela pode desenvolver o transtorno de conduta, o transtorno de ansiedade generalizada e a depressão. Então, é muito comum também a criança com TOD ter TDAH. Muitas reações agressivas ou opositoras podem ocorrer como expressão de sofrimento. Aquela criança está mal, aquela criança está sofrendo por algo que está mexendo com ela e ela não sabe lidar com as suas emoções e ela acaba explodindo, ela acaba extravasando de uma forma inadequada aquele sentimento que está ali mexendo tanto com ela. Então, falta de limite, mais um ambiente insalubre, mais uma sensação de abandono, pode piorar ainda mais um quadro de TOD. A criança que se sente abandonada, a criança que não tem limite, a criança que não tem um ambiente saudável, ela pode começar a ter umas consequências piores, mais desadaptativas em se falando de TOD. E aí eu lembro mais uma vez, lembra das 5 necessidades básicas, a gente vai ver uma a uma em outra aula futura, mas 2 delas é afeto e limite. E a gente precisa andar juntinhos. A mesma porção de afeto, a mesma porção de limite. Porque se eu só dou afeto e eu não dou limites, eu posso estar piorando um quadro do TOD. Então, qual a relação do TOD com o transtorno de conduta? São classificados como transtornos mentais diferentes, mas eles possuem o mesmo espectro, ou seja, tanto o TOD quanto o transtorno de conduta estão dentro dos transtornos disruptivos. O TOD geralmente ocorre com crianças mais novas e o TC, que é o transtorno de conduta, com crianças mais velhas, adolescentes e adultos. No início da infância ou da adolescência, os primeiros sintomas já começam a surgir. Se o TOD não for tratado, ele pode virar um transtorno de conduta. Toda pessoa com transtorno de conduta provavelmente tinha TOD, mas nem todo TOD vai virar um transtorno de conduta. Por isso a importância da intervenção precoce, de um diagnóstico eficaz e de intervenções eficientes, de tratamentos adequados, para que a criança ela possa conseguir ter uma rotina e uma vida mais tranquila. Quando a irritabilidade e a agressividade podem se tornar um problema? Precisamos levar em conta o modo de expressão e a intensidade, a duração da reação da irritabilidade e da raiva. Exemplo, é normal um aluno se chatear com o professor ao ser repreendido. Afinal, ninguém gosta de ser repreendido. Mas geralmente um aluno sem TOD, o que é que ele faz? Ele dá as costas e fica xingando baixinho e ele vai xingar com os outros colegas. Que chato, aquele professor é um saco, que coisa chata. Ele não vai fazer isso de forma alta para o professor ouvir. A criança com TOD, ela vai dizer, inferno, que professor chato, você é insuportável. Você e xinga e esculhamba na cara do professor mesmo, e dá o ombro e manda o professor para aquele canto. Então, há uma diferença. Eu posso estar chateado, mas eu sei controlar a minha chateação, eu sei controlar a minha raiva. A criança com TOD, ela não consegue controlar a raiva. Muitas vezes ela expressa de uma forma inadequada. As perspectivas diferentes. Então, uma perspectiva segundo a criança. Minha mãe acabou de receber uma ligação do meu conselheiro escolar. Diz que estou matando aula, reprovada em algumas matérias e arrumando encrenca. E daí? Não sou o único? Ele também contou para minha mãe com quem estou andando. Agora eu estou encrencada. Então, a criança sabia que a mãe ia se estressar e ia brecar as saídas dele porque ele estava andando com quem não devia. Mas sobre o comportamento inadequado, a cabeça dele era, tá, e daí? Todo mundo faz isso. Eu não sou o primeiro nem o último a matar a aula, a aprontar. Então, ele não consegue perceber a gravidade daquela situação. Na perspectiva dos pais, acabo de receber uma ligação do colégio. Estou tão brava com fulano, ele não está assistindo aula. Não acredito que isso esteja acontecendo. Logo agora, estou muito cansada. E D, que é o pai,
Não tem ficado muito em casa. Acho que esse é o problema. Me mandaram procurar um terapeuta. Acho isso perda de tempo. Só precisa crescer um pouco mais. Esses eu até deixei grifado porque esses geralmente são questões que acabam prejudicando a eficácia de um tratamento e de uma correção aí na hora adequada. Quanto mais tarde for feito um diagnóstico do TOD, mais complexo vai ser o tratamento. Então, achar que é coisa de criança, que daqui a pouco passa, a justificar o comportamento por conta disso ou daquilo, não melhora a situação. Certa vez eu estava num restaurante e a gente encontrou uma criança com a mãe, e aí um conhecido foi falar com a criança, né? Oi, fulaninho. E aí o menino deu um chute e esculhambou o tio. Aí a avó na mesma hora fala, ai, desculpa, é que ele não dormiu bem. Será que essa era a melhor postura? Será que era uma justificativa para o adulto que essa avó tinha que dar? Ou essa avó teria que chamar a atenção dessa criança e corrigir esse comportamento inadequado, enquanto ele ainda tinha 3 aninhos? Então, mesmo muito pequeno, às vezes as crianças elas começam a mostrar alguns comportamentos de agressividade, de birra, e esses comportamentos precisam ser corrigidos naquele exato momento que ocorreu.